Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Cidadão Celestial. É uma grande alegria poder recebê-los aqui para juntos nós tirarmos mais um tempo para estudar a Palavra de Deus e quão importante é nós estudarmos a Palavra de Deus nos tempos em que vivemos hoje, especialmente. Eu quero convidar você, se caso você não é inscrito aqui no canal, que você possa se inscrever, se caso gostar dos nossos conteúdos, e que você possa compartilhar com outras pessoas também, porque o objetivo desse canal é fazer com que mais pessoas se interessem em ler e estudar a Palavra de Deus. E nós precisamos resgatar esse hábito de leitura diária e estudo diário da Bíblia. Então, quem sabe você compartilhando os nossos vídeos, você possa fazer com que mais pessoas sejam incentivadas a estudar e ler a Bíblia diariamente. No vídeo de hoje eu quero surfar um pouco nessa onda que tem invadido a internet nos últimos dias, desse rapaz, desse jovem adolescente chamado Miguel, que tem pregado em algumas igrejas, e aí os seus vídeos viralizaram, né, viraram memes aí, enfim, as pessoas comentando e até tirando sarro dele, por conta das pregações, a forma com que ele prega, com que ele se apresenta ali nas igrejas. E eu quero chamar a sua atenção especialmente para a questão do dom de línguas. Então, muitos desses vídeos dele, que estão circulando aí na internet, mostra ele falando nessas tais línguas estranhas. E essa é uma prática comum nessas igrejas pentecostais, onde as pessoas saem falando essas línguas estranhas que ninguém entende nada, e eu acredito que nem a própria pessoa que está falando também não consegue entender. E eu queria ler alguns textos aqui da Palavra de Deus com vocês, e você vai ver que esse dom de línguas que é praticado nessas igrejas, na verdade é um dom de línguas falso. Porque na Bíblia não existe esse negócio de você falar em línguas estranhas que ninguém entende absolutamente nada. Isso não existe. E eu quero ler alguns textos aqui com vocês para mostrar que esse dom de línguas que é praticado nessas igrejas, são igrejas pentecostais, e que eles enfatizam muito a questão dos dons espirituais. Isso não tem embasamento bíblico nenhum. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, se você tiver com a sua Bíblia aí, seria interessante você acompanhar a leitura na sua Bíblia. Se não, você pode acompanhar aqui na projeção. Mas o primeiro texto está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e o verso 17. Ali é o próprio Senhor Jesus Cristo falando aos discípulos, onde ele dá uma ordem para que os discípulos evangelizem, né? Que eles vão pregar o Evangelho a todas as pessoas. E aí o Senhor Jesus ele diz o seguinte no verso 17: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Então aqui Jesus ele diz que alguns sinais acompanhariam aquelas pessoas que estariam envolvidas na missão de pregar o Evangelho. E entre esses sinais falarão novas línguas. Você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, na língua grega. Eu tenho aqui uma Bíblia, que é essa Bíblia aqui, ó. É a Bíblia chamada Palavras-Chave. E ela tem no final dela um dicionário em hebraico, né, que é para o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, e em grego para o Novo Testamento. Então, quando a gente vai para a palavra novas línguas, aqui no grego, existem duas palavras para novo no grego, pelo menos duas palavras para novo. Uma delas é kainos. O que é o kainos? É um novo que já existe. Isso aqui é importantíssimo para a gente entender a questão do dom de línguas na Bíblia. O kainos é um novo que já existe, porém é novo para mim. Por exemplo, eu falo português, mas eu não falo inglês. Então o inglês é uma língua que já existe, mas é nova para mim. E aí existe uma outra palavrinha no grego para novo, que é neos, que esse sim é um novo inédito, que não existe. Agora, qual é a palavra que você imagina que é utilizada aqui nesse texto de Marcos 16, verso 17, quando Cristo ele diz, falarão novas línguas? O dicionário em grego aqui dessa Bíblia aqui, que está em minhas mãos, palavras-chave, é justamente o kainos.
Que, ou seja, é uma coisa nova, ok? Tá aqui, ó. Vou até mostrar aqui para vocês, não sei se dá para ver, mas é o kainós. Bem aqui, ó. Kainós. Então, o texto, ele tem uns números em cima, né? Quando a gente lê nessa Bíblia, que indicam ali o significado lá no dicionário. Então, quando a gente vem para o dicionário, essa palavra novas línguas que Jesus está dizendo aqui, é um novo que já existe. E aí, quando a gente vai para o livro de Atos, no capítulo 2, lá em Atos, no capítulo 2, você tem a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos, né, sobre a igreja primitiva. Então, você tem ali em Atos, capítulo 2, a partir do verso 1, está escrito o seguinte, ó: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui, pela primeira vez na Bíblia, você vê o cumprimento da promessa de Jesus, quando ele disse que esses sinais acompanhariam aqueles que creem, né? Em meu nome falarão novas línguas. O texto que a gente leu lá em Marcos 16, verso 17. Que a gente já entendeu que aquelas novas línguas ali, no grego kainós, são novas línguas que já existem, mas que eram novas para os discípulos. E aqui em Atos 2 você vê o cumprimento da promessa. Essas outras línguas que o Espírito Santo concedeu que eles falassem, era para cumprir um objetivo. Por quê? Por ocasião da festa de Pentecostes, iam a Jerusalém ali pessoas de diversas nacionalidades. Então, quando os discípulos cheios do Espírito Santo começaram a pregar e falar essas outras línguas, eles falaram a língua que cada pessoa, de acordo com a sua nacionalidade e a sua língua materna, conseguia entender. Então veja como que é simples. A questão do dom de línguas na Bíblia é muito simples. É muito simples. Quando a gente vai, por exemplo, para o verso 8, Atos 2, verso 8, diz o seguinte: como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. E depois, se você lê do verso 9 até o verso 11, você vai ver que a Bíblia cita ali diversas nacionalidades de pessoas que estavam presentes ali e que falavam várias línguas, vários idiomas. É mais ou menos como se tivessem gente, vamos imaginar, trazendo para o mundo de hoje, né? Da França, da Inglaterra, da África, da Ásia. E ali eles conseguiam entender na sua língua materna aquilo que os discípulos estavam falando, estavam pregando. Então, esse negócio de dom de línguas, em que as pessoas saem falando coisas que ninguém entende absolutamente nada, como esse jovem aí, ele sai falando coisas que ninguém entende nada, sem sentido nenhum, isso na verdade é um falso dom de línguas. Não é o dom de línguas verdadeiro, conforme é apresentado na palavra de Deus. Quando a gente vai para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, e o verso 7, ali está escrito o seguinte, ó, do verso 7 em diante: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então veja que o dom de línguas é para um fim proveitoso. Que é o quê? É para evangelizar, é para edificar, é para pregar a palavra de Deus. E não para a pessoa ficar lá na frente se exibindo, como se ela estivesse recebendo um dom de Deus, porque ela é especial e ela então está recebendo esse dom de Deus. E muitas vezes as pessoas também falam, eu vejo um pouco disso, por vaidade, por uma questão até de status. Como se ela dissesse, olha, eu tenho uma autoridade na qual Deus está me dando aqui. E aí elas saem falando essas línguas estranhas, as outras pessoas acabam acreditando nisso. Por que acreditam? Porque não estudam a palavra de Deus. Essa que é a realidade. Então, quando a gente continua a leitura aqui em 1 Coríntios 12, o verso 7, né, a gente vê que o Espírito dá a cada um visando um fim proveitoso. O verso 8 vai dizer, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar,
E a outra, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Então, aqui está dizendo o quê? Por que a gente leu aqui esse texto? É para mostrar que existem muitos outros dons na igreja que são mais importantes do que o dom de línguas. Vê que o dom de línguas nessa lista aqui, existe uma hierarquia aqui, ele é colocado lá no final. Por quê? Isso só vai ser necessário quando de fato precisar, o Espírito Santo dar esse dom para uma pessoa na igreja, visando um fim proveitoso. Então não há necessidade, por exemplo, de eu que congrego na minha igreja, não tem nenhum estrangeiro lá, todas as pessoas são brasileiras e falam português, do Espírito Santo me dar o dom de línguas. Porque não vai ter proveito nenhum. Por exemplo, imagina que eu vou sair falando inglês lá, ninguém vai entender nada. Porque as pessoas não entendem o que a gente vai falar. Então é exatamente isso que acontece nessas igrejas. Então, esse dom de línguas que é praticado, e eu reforço isso mais uma vez, é um dom de línguas falso. Não existe, se um espírito, se o Senhor Jesus Cristo se manifestar aqui, pessoalmente, qual é a língua que ele vai falar comigo? É o português. Jesus nunca falou em línguas durante todo o seu ministério, porque não foi necessário. Ele sempre pregava ali nas regiões onde as pessoas falavam a mesma língua que ele. Jesus ele não percorreu um raio muito grande de extensão ali na região onde ele vivia. Agora os apóstolos precisavam desse dom de línguas para poder pregar o evangelho em todo o Império Romano da época, o vasto Império Romano, que era composto por diversas nacionalidades, pessoas que falavam várias línguas. Então esse é o dom de línguas. Vendo como é simples de a gente entender? Agora vem a pergunta: da onde que surgiu, essa questão desse dom de línguas corrompido, falso, que existe hoje nas igrejas? De onde surgiu isso? Porque quando a gente estuda, por exemplo, o cristianismo na Idade Média, você também não tem relatos, eu pelo menos nunca vi, o relato de ninguém falando em línguas estranhas. Lá na época dos reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley e vários outros reformadores, eu nunca vi nada deles falando em línguas. Onde que surgiu isso? Esse livro aqui, Cristãos em Busca do Êxtase, que foi escrito por um teólogo chamado Vanderlei Dornelles. Esse livro você pode adquirir ele na Casa Publicadora Brasileira, que é um site da livraria oficial da Igreja Adventista. É um livro muito bom para você entender essa questão. Como que muitas vezes hoje as pessoas elas vão para as igrejas buscando exatamente isso. Experiências sensoriais ou um êxtase, entrar num transe, que se de repente não tiver revelação, se não tiver pessoas falando em línguas, o culto para aquela pessoa não valeu. Então você veja como eu vejo que é o inimigo trabalhando por trás. Porque a pessoa, em vez de ir ali para a igreja para estudar a Bíblia, para estudar a palavra de Deus, estudar a verdade, ela vai para a igreja buscando uma algazarra, uma revelação, ou algum profeta lá falando coisas a respeito da vida daquela pessoa. Mas, meus irmãos, a igreja não é para isso. A igreja, primeiro, é para a gente adorar a Deus e estudar a palavra, mas estudar de forma profunda. E as pessoas hoje são enganadas com esses falsos dons, não só de línguas, como de curas, de milagres, de muitas outras coisas, de manifestações mirabolantes, é justamente porque não estudam a Bíblia. Isso é um fenômeno recente. Começou na virada do século XIX para o século XX. Começou nos Estados Unidos, nas igrejas pentecostais dos Estados Unidos. E aqui nesse livro, Cristãos em Busca do Êxtase, do pastor Vanderlei Dornelles, na página 76, ele diz a respeito do surgimento do pentecostalismo. Aí ele vai dizer o seguinte: o consenso dos estudiosos é que a instituição do culto pentecostal se deu em 1906, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Embora tenham havido, já no século XIX, manifestação de fala em línguas. Aí sim, essas línguas estranhas. Então, olha,
esse fenômeno ele é recente, século XIX e século XX. Virado do século XIX para o século XX. Antes disso, você não vê relatos de pessoas falando em línguas. E aí, se você atribuir isso a uma manifestação do Espírito Santo, quer dizer que o Espírito Santo ele não atuou durante séculos e séculos da igreja? Claro que não, né? É claro que não. Mas aqui, ele continua dizendo, a vinculação do batismo do Espírito Santo com falar em línguas teve início no Colégio Bíblico Betel, fundado por Charles Parham, que era um professor. Ele era um professor desse colégio. E aí depois isso foi se espalhando ali pelos Estados Unidos. Essa manifestação desses dom de línguas estranhas, eles vinculavam ao batismo do Espírito Santo. Então, por exemplo, uma pessoa que não era batizada no Espírito Santo, ela não tinha o poder de falar essas línguas. Porém, isso surgiu aonde? Na cabeça desses líderes religiosos, que com certeza eles utilizavam-se desses artifícios para poder manipular a igreja, para manipular o rebanho, né? Essa, na verdade, é que é a grande realidade. Então, se você quiser adquirir esse livro e você ler na íntegra essa história, eu vou deixar até o link na descrição aqui do site da Casa Publicadora Brasileira. Eu sempre estou indicando bons livros aqui no canal para que você possa ler e aprender mais da palavra do Senhor. Agora eu quero ler um último texto aqui, já partindo para o final desse vídeo. Está lá em Oséias, no capítulo 3, o verso 6. Que na verdade é o título até desse vídeo, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então a palavra diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então olha só, quanta coisa aqui, né? A Bíblia está dizendo que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por quê? Os sacerdotes, aqueles que representam a liderança da igreja, não buscam o conhecimento de Deus, não buscam aprender da lei de Deus. A lei de Deus a gente sabe que é a sua palavra, é a Bíblia. Então, existe uma responsabilidade tanto dos líderes das igrejas, dos pastores, da liderança, né, que aqui são representados pelos sacerdotes, quanto dos membros individualmente também. Há uma responsabilidade desses dois lados. E hoje e eu quero falar agora como membro leigo da igreja que sou, porque eu não sou pastor, enfim, eu trabalho na liderança da igreja, mas eu não sou um teólogo, eu sou um líder da igreja, mas uma pessoa que procura estudar a Bíblia todos os dias e aprender, e aquilo que eu aprendo eu procuro passar de alguma forma para outras pessoas. Mas eu me encaixo eu me encaixo na qualificação de uma pessoa, de um membro leigo da igreja. E eu estou falando desse nível para vocês que estão me assistindo. Nós precisamos buscar o conhecimento, buscar o entendimento. A gente não pode terceirizar o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus para um pastor, para um líder da igreja. Porque essas pessoas são falhas. Elas podem falhar também. Elas estão sujeitas a paixões e estão sujeitos a se corromperem. E a gente precisa aqui entender que a palavra de Deus ela precisa ser estudada, ela precisa ser lida, porque senão a falta de conhecimento pode nos levar à destruição, pode nos levar à nossa morte eterna, nós perdemos a nossa salvação. E essas pessoas que são enganadas por esses falso dom de línguas é justamente porque não estuda, porque se a pessoa estudar a Bíblia, se ela tirar um tempo para estudar, ela jamais vai ser enganada. O Espírito Santo ele nos conduz a toda a verdade. E a gente não vai ser enganado por um falso dom de línguas que não vem do Espírito Santo, mas que vem de outro espírito. E se não vem do Espírito de Deus, só pode vir do espírito do inimigo. É claro que assim, eu entendo que existem pessoas sinceras, e até esse jovem que prega, pode ser um rapaz sincero que está ali buscando a Deus de acordo com a luz que ele tem.
mas nem por isso a gente pode deixar de denunciar o erro e o pecado e tentar conduzir as pessoas para o caminho da verdade. Por mais que estejam pessoas sinceras lá, e é até desconfortável para a gente falar de que elas estão no meio, né, de uma igreja que tem se afastado do estudo da Bíblia e tem se deixado enganar por esse falso dom de línguas, isso é uma coisa desconfortável de se falar, mas tem que ser falado. E a gente procura falar sempre com amor. Então, meus amigos, o que a gente precisa fazer? Estudar a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Isso é o que eu tenho repetido aqui nesse canal, em todos os vídeos que eu faço. Estude a palavra de Deus. Busquemos a Deus, porque quando a gente busca a Deus, Deus não vai nos deixar no engano, Ele não vai nos deixar ser enganados. Mas sim, Ele vai nos conduzir a toda a verdade. Então que você continue estudando sobre esse assunto, leia depois 1 Coríntios capítulo 12, busque também materiais como esse que são muito bons, dicionários bíblicos para você poder entender um pouquinho também as línguas originais. Não é porque a gente não cursou teologia, né, que a gente não deva se aprofundar no estudo da Bíblia. Não, a gente pode, e hoje nós vivemos em tempos privilegiados porque nós temos mais fácil acesso a esses materiais. Então que você possa buscar mais conhecimento e estudo da palavra de Deus, para que assim o Espírito Santo de Deus te conduza a toda a verdade. Tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.